Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e esse daqui é mais um Análise High Speed. Sim, isso mesmo, estou de volta depois de um longo mês em cenário novo. E no programa de hoje, Fórmula 1, Indy, Fórmula E, W Series, Fórmula 2, European Le Mans Series, IMSA, Stock Car Pro Series e Stock Series. Então já sabe galera, se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber as nossas notificações. Clique também em Seja Membro para se associar ao Portal High Speed e nos ajudar a crescer. E clique também no botão Valeu, porque isso ajuda e muito a fortalecer o nosso trabalho. Depois de um longo mês, enfim, estou de volta com Análise High Speed. Como vocês sabem, eu sou professor e o último mês, visto que era final de semestre, foi extremamente carregado para mim, bastante estressante, e por isso as 4 últimas semanas não tivemos o análise, mas estou de volta e nesse meu retorno aqui ao Análise High Speed, irei começar falando sobre a última prova de Fórmula 1, no caso um tradicionalíssimo GP, estou falando do GP da Inglaterra, que tradicionalmente, e em 2022 não foi diferente, ocorre no circuito de Silverstone. Pista essa que é o berço da Fórmula 1, palco da primeiríssima corrida da história da principal categoria do automobilismo mundial. E para uma tradição, uma corrida verdadeiramente à altura. Nos treinos, algumas surpresas, como o fato de Nicolas Latifi ter ido para o Q3. Na corrida, Sainz iniciou com o pé direito. O espanhol havia feito a pole position no sábado, então não é preciso dizer que ele estava com a faca entre os dentes. Mas logo na largada acabou cedendo para Max Verstappen. E também na largada aconteceu um dos acidentes mais impressionantes dos últimos tempos, que envolveu Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Guan Yu Zhou. O chinês acabou se enroscando na largada e esse enrosco fez com que a Alfa capotasse. Caiu com o Halo novamente mostrando que esse equipamento é um salvador de vidas na Fórmula 1. O Halo, o carro foi se arrastando de ponta a cabeça até capotar e acertar a grade, a divisória entre o muro de pneus e o público. E o piloto nada sofreu. Alexander Albon, por sua vez, chegou aí para o hospital, mas nada de mais sério foi detectado com o tailandês. Fato é que a prova ficou interrompida por 50 minutos. E na relargada o grid teve de ser rearranjado. E uma nova corrida se iniciou. Sainz despontou com a faca entre os dentes. Pérez acabou tendo alguns problemas que fizeram com que o mexicano fosse para os pits, e nessa parada ele acabou voltando em último lugar. E a Red Bull parecia que estava com a sorte com Max Verstappen, que pegou a primeira posição de Sainz. Mas o holandês enfrentou um problema de assoalho que o prejudicou, inclusive causou um furo de pneu. Sendo assim, ele teve de ir para os boxes e melhor para a Ferrari, que fez um duelo caseiro entre Sainz e Leclerc. Após os stints, algumas surpresas começaram a acontecer, como Pérez crescendo de posição numa ascensão que lembrou a sua performance no GP do Sakir de 2020. Assim como uma ascensão de Max Verstappen, que chegou a travar um duelo muito interessante com o tetracampeão Sebastian Vettel.
Outro destaque foi Lewis Hamilton, que depois de 7 meses voltou a liderar uma corrida, para a alegria local. Mas o dia mesmo era de Sainz, que superou seu companheiro Leclerc e reassumiu a ponta. E graças aos rivais, eu vou falar disso já já, o Sainz nadou de braçada na liderança. Atrás do Sainz, o que fez com que a liderança dele fosse confortável, aconteceu o duelo cinematográfico entre Pérez, Hamilton e Leclerc. O Fernando Alonso também chegou a brigar nessa disputa que valeu o pódio, né? Valeu o segundo e o terceiro lugar. Enquanto Alonso vinha bem, a outra Alpine de Esteban Ocon acabou parando por problemas técnicos. Lembrando que o Ocon foi um dos envolvidos na batida da largada, a equipe conseguiu remediar o carro e ele vinha muito bem até ter esse problema. Mas, inquestionavelmente, quem veio melhor foi Carlos Sainz, que conquistou a sua primeiríssima vitória na Fórmula 1, tendo Sérgio Pérez em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. A próxima etapa deverá acontecer no dia 10 de julho, na Áustria. A Indy chegou para mais uma etapa. Aliás, a etapa de Mid-Ohio, ela marca um ponto da categoria nessa temporada 2022, que vão ser de 5 provas nos próximos 6 finais de semana. Pato Ward largou na pole nesta corrida, que, vale lembrar, foi a 9ª pole diferente nas 9 realizadas até o momento. A largada foi abortada, e na largada oficial, Will Power rodou, enquanto Josef Newgarden cresceu. Rosenqvist perdeu rendimento, parou e com isso amarela. Herta e Dixon cresceram na relargada, que também contou com o duelo de Simon Pagenaud e Colton Herta. Vale lembrar que um destaque dessa prova foi a presença da Simona de Silvestro. Alguns instantes. No momento dos pits, Kyle Kirkwood rodou, amarela. Na relargada, foi a vez de Marcus Ericsson e Rinus VeeKay duelarem entre si. Mas o Dalton Kellett causou mais uma amarela, que teve aí o crescimento do Palou na relargada, assim como o duelo entre Will Power e Alexander Rossi. Simon Pagenaud veio para cima. Pato Ward, que havia feito a pole, ele acabou apagando nos pits, mais uma amarela, e um jogo de xadrez na relargada. Rossi e Grosjean se estranharam, mais uma amarela. Colton Herta também rodou. E ainda teve o Alexander Rossi se estranhando com Devin De Francesco. Tudo isso nos momentos finais da prova. O final, não preciso nem dizer que foi verdadeiramente dramático. A gente ficou ali naquela expectativa, rezando para que não tivesse mais uma amarela. Foi verdadeiramente de tirar o fôlego. Mas quem levou a melhor com isso tudo foi o Scott McLaughlin, que cresceu muito, tomou a ponta e levou a melhor, tendo Alex Palou em segundo e Will Power em terceiro. Essa vitória foi importante para o McLaughlin porque foi apenas a segunda vez nessa temporada que um ganhador melhor dizendo, né, foi a primeira vez nessa temporada que tivemos um piloto ganhando 2 vezes. E também foi especial para o McLaughlin porque foi a primeira vitória dele com a presença dos pais na pista desde os tempos da Supercars australiana, né? Desde que ele havia ido para os Estados Unidos correr na Penske, os pais dele nunca tinham estado numa corrida da Indy em razão das restrições rigorosíssimas da Nova Zelândia contra a Covid-19. E agora o McLaughlin pôde curtir uma vitória ao lado dos pais, nessa prova que teve um heróico, para dizer o mínimo, 8º lugar de Hélio Castro Neves. O próximo encontro da Indy será no dia 17 de julho, em Toronto.
No último dia 2 de julho, Marrakech sediou mais uma etapa da temporada 2022 da Fórmula E. Vale lembrar que essa etapa estava programada para acontecer em Vancouver, mas por problemas contratuais envolvendo o circuito canadense, houve o cancelamento da prova. Desse modo, ela foi remanejada para Marrakech, no Marrocos. E Mortara estava imponente. De Grassi fez uma boa prova, mas acabou perdendo rendimento. Enquanto isso, o suíço ficou tranquilo, nadando de braçada na ponta, enquanto o pega para capar acontecia na parte de trás, com destaques para os duelos entre Mitch Evans e Antônio Félix da Costa e o Mitch Evans contra o Jean-Éric Vergne. Ou seja, o Mitch Evans peitou os dois carros, os dois pilotos da Tech Cheetah. O atual campeão Nick De Vries ficou bem atrás do grid. Assim como o Stoffel Vandoorne, que é outro favorito ao título, companheiro de De Vries na Mercedes, que ficou no fim do pelotão. Ao longo da prova, num circuito difícil, administrar a bateria foi algo crucial. Mitch Evans, por exemplo, soube administrar muito bem a sua vantagem e passou da Costa. Assim como Vergne. Mas o português se recuperou e chegou a encostar em Eduardo Mortara. De Grassi cresceu de produção e chegou a ultrapassar Jake Dennis brigando pelo top 4. O duelo, sem dúvidas, logo depois valendo o segundo lugar, foi entre a dupla da Tech Cheetah, entre Jean-Éric Vergne e Antônio Félix da Costa, que nos fez pensar, sim, em determinados momentos ali havia jogo de equipe. O final de prova foi no limite da bateria, mas no duelo entre Evans e Vergne, melhor para o neozelandês. Vitória de Eduardo Mortara, com Antônio Félix da Costa em segundo e Mitch Evans em terceiro. Com esse resultado, o Mortara sai líder da temporada 2022 da Fórmula E. Nessa prova, o Lucas de Grassi foi o quinto, resultado fantástico do brasileiro, enquanto o Sérgio Sete Câmara foi apenas o 20º colocado. A próxima prova será uma rodada dupla nos dias 16 e 17 de julho em Nova York. Entre os eventos que acompanharam a Fórmula 1 em Silverstone, tivemos aí mais uma etapa da W Series, a categoria 100% feminina de fórmulas. E um raio caiu mais uma vez no mesmo lugar. Eu vou falar, já vou entregar aqui que essa análise da W Series deve ser talvez o mais curto desse programa em específico, né? Já que tivemos uma prova com mais do mesmo. E vou aproveitar aqui para lançar minha humilde opinião, coisa que eu não costumo fazer aqui no Análise High Speed. Nessa prova tivemos o domínio de Jamie Chadwick. Isso mesmo, se repetiu, a Jamie Chadwick, a piloto britânica que ganhou aí as últimas temporadas da W Series, repetiu o brilho que ela vem apresentando ao longo dessa temporada. Seu principal duelo foi contra a Emma Kymiläinen desde os treinos. E a Chadwick pegou a Kymiläinen, ia conquistar uma pole certeira, mas a Jamie Chadwick a superou e largou na pole. E da pole não saiu mais, fez uma prova irretocável, uma corridaça, diga-se de passagem, e de ponta a ponta sagrou-se ganhadora mais uma vez da W Series, ou seja, 100% de aproveitamento da britânica nessa temporada, tendo Emma Kymiläinen em segundo e Abe Pullen em terceiro. A catarinense Bruna Tomazelli foi 11ª colocada. Na minha humilde opinião, vejo que a Jamie Chadwick, é chovendo molhado que eu vou falar, mas ela já se provou
ser uma piloto maior até do que a categoria, uma piloto mais... uma piloto extremamente talentosa, fora da caixa, se levarmos em consideração o seu meio, e que por isso merecia uma categoria muito melhor. Claro, né, a gente pode falar que ela pode virar piloto de testes da Fórmula 1, mas nesse momento ela pode tentar a sorte numa categoria bem maior que a W Series, como é o caso da WEC. A próxima etapa será no dia 30 de julho em Budapeste. Essa temporada de 2022 da Fórmula 2, peço perdão pela cacofonia, vem sendo insana para dizer o mínimo. Falo isso porque temos os brasileiros brilhando ao longo dessa temporada. Em Silverstone não foi diferente. É um campeonato que vem sendo disputado ponto a ponto e que chegou a mais um capítulo. A corrida 1 foi uma prova um tanto quanto atípica, se compararmos a Mônaco e a Barcelona, visto que o domínio foi todo de Jack Doohan. O australiano brilhou, fez uma prova irretocável, uma prova muito sólida e não por acaso sagrou-se ganhador, tendo Iwasa em segundo. Mas o grande destaque aqui foi o Enzo Fittipaldi. O piloto brasileiro mostrou aí um talento nato e fez de longe a melhor performance dele nessa temporada, crescendo de produção, imprimindo um rendimento maior volta por volta e conquistou um suado terceiro lugar e dali não saiu mais. Merecidamente finalizou a prova em terceiro. O Drugovich também teve um baita crescimento, uma baita performance e ficou em quinto. Já na corrida 2, tivemos o americano Logan Sargent na pole. A Carlin simplesmente brilhou, tanto com Sargent quanto com Liam Lawson. Os brasileiros, o Enzo, por sua vez, não fez uma performance tão incrível quanto foi na corrida 1, mas o Drugovich teve um crescimento muito grande e brigou pelo top 3. Mas o dia era todo de Logan Sargent, que foi ganhador, tendo Liam Lawson em segundo e Theo Pourchaire em terceiro. O Drugovich finalizou em quarto, enquanto o Enzo Fittipaldi em nono. A próxima prova deverá acontecer no dia 9 de julho, na Áustria. Monza deverá receber no próximo final de semana, melhor dizendo, a etapa das 6 horas de Monza da WEC, etapa essa que marca o retorno da Peugeot às competições grandes do automobilismo. Para termos um aperitivo do que poderá ser essa prova, nesse último final de semana tivemos a European Le Mans Series, que teve as 4 horas de Monza. E a Inter Europol, ela conquistou o melhor resultado de classificação de sua história. Foi terceiro na geral com Pietro Fittipaldi. Então, logo acreditou-se que o brasileiro iria fazer uma prova escabrosa, que a sorte estava do lado do Pietro. Mas na prova não foi bem assim. Pietro acabou perdendo considerável rendimento. E a Inter Europol acabou tristemente voltando à sua posição de praxe, que no caso é o meio de pelotão. O que não se pode dizer da IDEC, que fez uma prova bastante insana, para dizer o mínimo, mas que foi bem ameaçada tanto pela Prema quanto pela Panis. Cada momento de bandeira amarela era uma mudança e transformava a corrida num jogo de xadrez. Então, os momentos finais foram dramáticos. Num final de tirar o fôlego, a IDEC levou a melhor com Paul-Loup Chatin, Patrick Pilet e Paul Lafargue. A Pani,
que liderou até os instantes finais, foi superada. E o segundo lugar ficou com Julian Canal, Nico Jaman e Job Van Uitert. Lorenzo Colombo, Deletra e Habsburg da Prema ficaram em terceiro. Se a Inter Europol deixou a desejar na LMP2 e consequentemente na geral, na LMP3 a sorte foi bem diferente. Por quê? A equipe polonesa simplesmente brilhou. Superou os demais concorrentes e sagrou-se ganhadora da categoria com Nico Pino, Kroos e o português Guilherme Oliveira. Em segundo ficou a 360 de Kaiser, Woodward e Richards. E a Euro International de Kubot e de Sadlier ficou em terceiro. Dentre os LMGTE, categoria dos Gran Turismos, houve a vitória da Proton, que corre de Porsche, com Chris Reed, Ferrari e Gianmaria Bruni. A Castle, que corre de Ferrari, ficou em segundo com Jensen, Kimmerson e Schorndorf. Em terceiro, a Absolute Racing, que corre também de Porsche, com Andrew Arianto, Alessio Picariello e Rump. O destaque negativo ficou por parte da TF Sport, que era uma franca favorita à vitória da categoria, que corre de Aston Martin, mas fez uma prova cheia de problemas e finalizou em 12º lugar. E o Henrique Chaves, piloto português da equipe britânica, afirmou que aquela tinha sido a pior prova da carreira dele. Pietro foi apenas o 11º colocado com a Inter Europol. Uma pena, visto que a equipe havia largado em terceiro. A próxima prova deverá acontecer no dia 28 de agosto, em Barcelona. Depois de 3 anos, o Mostar, 2 etapas da Stock Car Pro Series aconteceram. Depois de umas férias aí de quase 2 meses, a principal categoria do automobilismo brasileiro chegou ao Velopark, que por sua vez não sediava provas da categoria desde 2019. Para o sábado, o grande favorito foi Gabriel Casagrande. O atual campeão fez a pole position. E logo na largada travou duelos contra Ricardo Zonta. Na parte de trás do grid, Gianluca Petekoff e Bruno Batista se degladiaram. Zonta forçou seus pushes, enquanto que César Ramos cresceu de produção. Zonta, no entanto, acabou quebrando a sua suspensão após ataque. E os 8 minutos finais foram bem tensos, com destaque para o 3-wide entre Thiago Camilo, Guilherme Salas e Nelsinho Piquet. Melhor para Gabriel Casagrande, que saiu ganhador, tendo Zonta em segundo e César Ramos em terceiro. Com esse resultado, o Nelsinho Piquet foi o 10º colocado. E, desse modo, ele largou na corrida 2 na liderança graças ao grid invertido. Piquet acabou perdendo rendimento na largada e Guilherme Salas herdou a primeira colocação. Outro beneficiado foi Matias Rossi. Casagrande e Serra duelaram entre si. Denis Navarro causou amarela e festival de toques e pedaços de carro que provocaram amarela e safety car. Os pushes foram acionados a torto e a direito logo após a relargada. Mas Lapena e Hobby se estranharam. Salas duelou contra Di Mauro. Maurício foi encaixotado, ou seja, a prova foi um verdadeiro festival de tensões, de duelos. Foi uma verdadeira disputa pela sobrevivência. Thiago Camilo teve um sábado para se esquecer graças a problemas em seu carro. E no final, quem diria, Nelsinho Piquet acabou voltando ao páreo e duelou contra Matias Rossi, abrindo no final e sagrando-se ganhador, tendo Piquet em primeiro, Matias Rossi em segundo e Guilherme Salas em terceiro. Esta vitória do Nelsinho deu um gás para ele que vinha fazendo aí uma temporada um tanto quanto abaixo do esperado e agora tem aí um fôlego para o restante da temporada e isso
pode impulsioná-lo a uma vitória salvadora. No domingo, chuva e spray. Os treinos tiveram bandeira vermelha. E Marquinhos Gomes foi o pole position da corrida 1, mas na largada acabou cedendo para Bruno Batista e, após um problema técnico, veio a abandonar. Massa e Salas ganharam terreno, mas tivemos aí períodos, vários. A prova do domingo foi marcada, as provas, melhor dizendo, por vários períodos em amarela, né? Alguns acabaram aproveitando para ir aos pits. Lapena cresceu na relargada. No duelo entre Batista e Massa, os pushes foram acionados, mas o Felipe Massa acabou tendo problema em mais um safety car. Assim como Gabriel Casagrande, que causou outro safety car, e Diego Nunes cometeu um agafe. Na saída dos pits, ele acabou indo para fora, acertando uma grade. Camilo chegou a liderar, mas perdeu para Júlio Campos. Felipe Batista causou outra amarela, e Júlio Campos cresceu na relargada. Ao que tudo indicava, Júlio Campos seria o ganhador, mas os líderes, não só ele, os demais líderes pouco a pouco foram parando. Melhor para Gaetano de Mauro, que conquistou sua primeiríssima vitória na Stock Car Pro Series, tendo César Ramos em segundo e Matias Rossi em terceiro. Destaque para o Lucas Foresti, que acabou sendo tocado por Ricardo Maurício e acabou acertando o muro na reta de chegada. E com isso acabou inviabilizando a sua participação para a corrida 2. Ele chegou em 11º, ou seja, se não tivesse o toque, ele certamente seria o 10º e iniciaria a corrida 2 na liderança. Corrida 2 essa que teve Galide Osman e Ricardo Zonta na ponta, com Ricardo Maurício na caça. Tony Canaan e Felipe Batista se estranharam, se amassaram num acidente bem estranho que causou safety car, não por acaso, com relargada agitada. Após rodada de Antoniazzi, mais um momento de safety car e stints. Na saída dos pits, Zonta rodou. Maurício foi forte na reta. Serra e Júlio Campos se degladiaram. Daniel Serra levou toque e rodou. Abreu, Rubinho e Júlio Campos também rodaram. Matias Rossi duelou contra Bruno Batista. O argentino levou a melhor. A 3 minutos do fim, bandeira amarela provocada pela rodada de Attila Abreu. Na relargada, Bruno Batista superou Matias Rossi e com isso sagrou-se ganhador. Vitória do Bruno Batista com Rossi em segundo e Denis Navarro em terceiro. Com os resultados, o Daniel Serra volta à liderança do campeonato, que terá a próxima etapa no dia 31 de julho no Templo de Interlagos. A Stock Series, enfim, retornou aí para mais uma etapa dessa temporada 2022, tendo como palco o Circuito Gaúcho do Velopark. Arthur Leist deitou e rolou nos treinos, mas na corrida tivemos aí o Zezinho Mugiati sendo pole na corrida de 6 carros. Na corrida 1, Zezinho Mugiati largou na ponta e Arthur Leist e Rafa Reis duelaram entre si. Baques ficou no final do pelotão. A rodada de Baques gerou amarela, tendo direito a uma relargada agitada. Neste momento, vale fazer uma observação. Nós, no Portal High Speed, a gente faz a transmissão dessa temporada 2022 da Stock Series e aconteceu um incidente durante a nossa transmissão. O nosso Matheus Furlan acabou tendo problemas técnicos envolvendo a sua internet. Desse modo, nosso comentarista Ricardo Arcuri segurou as pontas por um tempo e eu fui chamado aí para segurar as pontas também. Então, quem me conhece do Racing's Life sabe que eu já narrei várias provas de endurance pelo canal Racing's Life. Desde já mandar um abraço aqui a toda a equipe do Racing's Life, no qual eu e Ricardo Arcuri fazemos parte. E durante um tempo eu narrei essa prova, até o retorno do Matheus Furlan, que conseguiu até o final lidar sem o menor problema.
Voltando à prova, Arthur Leite superou Rafa Reis, enquanto que Rafa Reis segurou Vitor Batista. Rafa Reis e Vitor Batista duelaram e, após um toque entre ambos, o 77 beijou um muro. Nesse interim, o Reis acabou com um pneu detonado. Melhor para o Arthur Leite e o Zezinho Mugiati, que nadaram de braçada na ponta da prova. Reis, por esse incidente, acabou punido, mas acabou tendo um estouro de pneu e com isso veio a abandonar. Leite encostou em Mugiati na penúltima volta, mas a vitória foi do paranaense Zezinho Mugiati, tendo Arthur Leite em segundo e Vitor Batista em terceiro. A corrida 2, na qual eu fui o comentarista, estava programada para se iniciar ali por volta das 11 horas da manhã. Lembrando que a nossa transmissão do Portal High Speed ela havia começado às 10h45. Mas as chuvas torrenciais, como eu comentei falando da Stock Car Pro Series, as chuvas torrenciais fizeram com que as condições de pista ficassem impraticáveis e, consequentemente, a prova foi postergada para as 16 horas. E podemos dizer que Rafa Reis mudou da água para o vinho, se compararmos o domingo ao sábado. Falo isso porque o Vitor Batista saiu como líder da corrida 1 no campeonato, saiu como líder após a corrida 1 no campeonato, com direito a empate entre os 3 primeiros, mas aí teve o desempate nessa corrida 2, com o tempo já seco por volta das 4 horas, com Guilherme Baques e Rafa Reis na ponta. Reis passou, e Zezinho Mugiati cresceu 3 posições em 2 curvas. Arthur Leite duelou contra Vitor Batista, assim como Lucas Coll, que foi a caça de Vitor Batista, mas nesse 3-wide, o Arthur Leite costurou os dois e levou a melhor. Mugiati foi a caça de Reis. Arthur Leite, nos momentos finais, chegou para duelar pela ponta, mas, como eu falei, a redenção foi do Arthur Leite, que sagrou-se ganhador, tendo Zezinho Mugiati em segundo e Arthur Leite em terceiro. Com esse resultado, Zezinho Mugiati sai líder do campeonato, que terá as próximas 2 provas nos dias 30 e 31 de julho em Interlagos. E por hoje é só, galera. O Análise High Speed vai ficando por aqui. Mas lembrem-se, eu não vou demorar mais um mês aí para fazer outros programas, podem ter certeza disso. Então se inscreve no canal, curta, compartilhe, comente, ative o sininho para receber nossas notificações e clique em Seja Membro para se associar ao Portal High Speed e, consequentemente, nos ajudar a crescer, além de clicar no botão Valeu. Vou ficando por aqui, mas semana que vem, eu repito, semana que vem estarei de volta com mais análises minuciosas desse mundo maravilhoso chamado automobilismo. Tchau e até a próxima.